E você que ficou aqui comigo, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você, esteja com sua casa, amém? Por gentileza, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do terceiro verso até o verso de número 20. É uma parábola que você conhece muito bem, que é a parábola do semeador. O Evangelho segundo o apóstolo Marcos, capítulo 4, de 3 a 20. Dizem o seguinte: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra caiu em boa terra, germinou e cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhe disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam. De outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou: vocês entendem essas parábolas? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que as ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmos, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, alguma perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outras ainda, como a semente lançada em espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Até aqui, louvado seja Deus por a sua palavra. Feche seus olhos, por gentileza. Pai Santo, obrigado porque o Senhor deposita a sua palavra nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida dos nossos corações. O Senhor ministra os nossos corações. E o Senhor deseja que os nossos corações se convertam à tua palavra, ao evangelho da tua graça, o evangelho segundo Jesus. O evangelho esse a qual nós estamos partilhando agora. E Senhor, seja conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. O mês de outubro é o mês onde as igrejas evangélicas têm em memória a Reforma Protestante. A Reforma Protestante que vai ser no próximo dia 31 de outubro, onde nós vamos fazer 508 anos da Reforma Protestante. Essa é a data onde nós, evangélicos, protestantes, reformados, trazemos à memória a ocasião onde o monge Martinho Lutero, ele prega então as 95 teses às portas do castelo de Kestelkirch, que é onde há o anexo da Universidade de Wittenberg, que fica na Alemanha. Ele vai lá e prega 95 teses
teses que questionam, teses que enfrentam a igreja de sua época, a igreja papal de sua época. Então, o monge Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, ele publica, essa é uma forma muito clara de explicar para vocês o que significa pregar as teses na catedral, na universidade, na igreja anexa ao castelo de Kestelkirch, que é a Universidade de Wittenberg. O que significa isso? Pregar teses. Significa publicar teses. O que a gente faz hoje deliberadamente nas nossas redes sociais. Nós publicamos aquilo que a gente quer falar, publicando nossas ideias, publicando ideias dos outros que nós somos a favor. A publicação é o que aconteceu, então, dia 31 de outubro de 1517. Pastor Edson, no culto passado, já explorou aqui alguns conceitos da reforma, quando ele trouxe sobre a graça irresistível, sobre a perseverança dos santos em sua mensagem no domingo passado, que faz parte dos pilares da reforma calvinista, que nós chamamos de acróstico de tulip, acróstico da tulipa, que é a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. São temas, são elementos da reforma protestante através do reformador João Calvino. E hoje eu quero falar aqui um pouquinho daquilo que Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele provoca na igreja. O que ele provoca na igreja nesse tempo é uma provocação de arrependimento e transformação. Isso está nas suas teses de 1 a 3. Ele promove arrependimento. Ele vai dizer que o evangelho é baseado no arrependimento e na transformação do indivíduo. Nas suas teses de 5 a 7, depois de 20 a 22, Martinho Lutero vai falar sobre a descentralidade do Papa e a descentralidade do templo. Então ele vai dizer, o Papa não é a figura central do Evangelho. A figura central do Evangelho é Jesus Cristo. E aí, o templo, a catedral, não é o local oficial do Evangelho. Nós, Igreja de Jesus, somos templo do Evangelho. Ele fez esse tipo de provocação. Das suas teses 27 até 32, ele pregou contra as indulgências, sobre venda de perdão de pecado. Venda de remoção das almas do purgatório. Existia uma fala que dizia, a moeda cai no gasofilácio e a alma do seu ente querido abandona o purgatório. Vendia perdão de pecado, vendia saída e entrada ao inferno e principalmente vendia terrenos no céu. Então a igreja, no século XVI, ela tinha essa característica, a venda da indulgência. Então, Martinho Lutero, das suas teses até 27 até 32, pregou contra as indulgências. Ele também pregou sobre a centralidade de Cristo, das suas teses 36 e 37. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é a forma de interpretar o Evangelho. Nós falamos aqui recentemente que nós, como tradição reformada, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, temos Cristo como chave interpretativa de toda a Bíblia, chave hermenêutica da Bíblia. Isso foi as teses de Martinho Lutero provocaram esse tipo de coisa. E eu vou encerrar aqui essa parte. As teses 50 até 55 fala mais palavra e menos medo do inferno. Então, Martinho Lutero enfrentou a igreja da sua época para dizer, a palavra tem que ser pregada e não o medo do inferno tem que ser pregado. É Jesus quem tem que ser pregado e não o inferno tem que ser pregado. Então, esse movimento de medo do inferno, que até hoje nós enfrentamos, a palavra pregada baseada no medo do inferno, é uma característica da igreja medieval do século XVI, onde Martinho Lutero deixa muito claro
que não deve acontecer. A pregação do Evangelho é a pregação da palavra de Jesus, a palavra de Cristo, e não a palavra do inferno. Amém? E o texto que nós lemos, o Senhor Jesus, ele traz essa característica de pingos nos is. Mesma característica de última análise que Martinho Lutero provocou. O Martinho Lutero, ele trouxe, em última análise, pingos nos is. A teologia da época, ao evangelho, entre aspas, da época, a igreja da época. Ele vai dizer, assim como o Senhor Jesus vai dizer na palavra, vocês têm que escolher como vocês ouvem o que é pregado. E é isso a provocação que eu quero fazer para você hoje, minha irmã e meu irmão. Você tem que escolher hoje que nós estamos trazendo a memória por causa do mês da reforma, você tem que escolher a forma que você ouve o que é pregado nesse púlpito e em todos os púlpitos que você tem acesso. Porque essa é a maior luz que a reforma protestante traz para a nossa igreja. O que você escolhe, como você escolhe interpretar aquilo que é pregado. Porque sim, existem formas de você acolher o que é pregado. E o Senhor Jesus vai trazer isso na parábola do semeador. Ele diz que um semeador saiu a semear, e enquanto ele saía para semear, as sementes caíam no caminho. Parte da semente caiu à beira do caminho, as aves iam lá e comiam. O Senhor Jesus vai dizer, quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve um sermão, quando você ouve uma mensagem, pastor Edson, pastor Tiago, ou o pastor que ocupar esse púlpito, ou o pastor que ocupar o púlpito da internet que você consome. Quando a palavra é pregada, quando essa palavra ela não é entendida, quando terminou a palavra você falou, eu não entendi, ou você entende de uma forma superficial, e chegou em casa você já esqueceu. A gente tem uma brincadeira entre minha cunhada. O que foi pregado? Eu já esqueci. Óbvio que é brincadeira. Quando esforça um pouquinho, ela lembra. Quando você esquece, o Senhor Jesus vai falar, Satanás rouba de você aquilo que foi pregado. Quando você não entende, a palavra precisa ser entendida. A palavra precisa ser entendida. E a palavra, que é a semente, que é disponível às aves que roubam, no caso aqui fazendo uma ilustração de Satanás que vem e rouba, é palavra que não vai gerar fruto de nenhuma espécie. E o que Martinho Lutero traz nesse tempo é uma contribuição aqui para a igreja ocidental, que é a interpretação da palavra, a tradução da palavra, da Bíblia da época, para línguas, começando pelo alemão, que depois vai ser explorado e vai ser traduzido para todas as línguas, até chegar para nós e a gente pode experimentar, ouvir a palavra, ler a palavra. Então Martinho Lutero traz essa provocação, palavra para todos. E hoje nós temos palavra para todos. Qual que é o problema de hoje? A palavra que que nós temos acesso a qualquer momento, ela deixou de ser buscada. A palavra está aqui. A semente está ali, à beira do caminho. Não é compreendida, não é buscada, não é lida, não faz nenhum sentido prático para a minha vida. Não funciona. E aí eu queria fazer algumas provocações para a igreja. Provocações de que a nossa igreja, nós cremos, você está aqui, você crê, que é um braço oficial da Igreja de Cristo, o braço legítimo da Igreja de Cristo, na terra, em Maringá, no bairro do Novo Horizonte. Você crê nisso? Você crê nisso? Sabendo disso, nós trazemos alguns elementos, algumas possibilidades para a igreja,
Tem muita coisa acontecendo para a igreja, como, por exemplo, ontem os nossos adolescentes tiveram a oportunidade de estar num acampamento de todas as pequenas igrejas presbiterianas independentes da região. Né? As igrejas grandes, a primeira IPI, a segunda IPI, têm seus acampamentos, e esses acampamentos por si só lotam. As igrejas menores não lotam, porque elas são igrejas pequenas e tem poucos jovens adolescentes, pré-adolescentes. Contudo, nós fizemos ali um arranjo para que essas igrejas pequenas se unissem e tiveram um acampamento. E foi um acampamento com muita gente. Eu estive lá, pastor Edson esteve lá, a Jéssica esteve lá. A questão é que houve pouca aderência dos nossos adolescentes. Esse é só um exemplo de que há disposição, tem palavra à disposição da igreja. A igreja tem células, a igreja tem a grande celebração do domingo, mas a igreja também tem células, a igreja tem reunião de oração, e isso não é uma quantidade muito grande que consome, que atrapalha a nossa vida, são programas que não nos cansam. Está à nossa disposição, irmãos. Estar à disposição é importante, porque a palavra ministrada na última célula na casa do Lucídio, onde o Rod estava ministrando, nós fizemos esse debate. Era para a nossa igreja estar cheia hoje aqui. Era para nossas células estarem cheias. Porque, no caso da célula, a gente estava fazendo essa provocação. O Rod estudou muito bem para ministrar aquele conjunto de irmãos da célula. A Jéssica estudou muito bem para ministrar as células dos adolescentes. A Laine estudou muito bem para ministrar a célula das mulheres, ou quem é a mulher que for ministrada à vez. A Rosimara sempre fala, olha, há um estudo, você vê que há preparo. Há preparo dos pastores que estão aqui no domingo. Eu, por exemplo, eu preciso estudar bastante para conseguir falar alguma coisinha. Então eu levo a semana inteira estudando. Há preparo de quem está assumindo o púlpito, há preparo espiritual, há preparo intelectual, há preparo de todo tipo para que a mensagem seja pregada no domingo. Há disponibilidade da igreja, o evangelho. A palavra está disponível. A igreja só precisa acessar essa palavra. Martinho Lutero lutou para que os nossos direitos de acesso à palavra estivessem à nossa disposição. A gente só precisa acessar. Martinho Lutero também vai falar sobre a centralidade da religião e dos medos. E aqui no nosso texto, o Senhor Jesus vai falar sobre isso através da ilustração do terreno pedregoso, versos 16 e 17, vai dizer assim: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Recebe com alegria. Ouvir a palavra foi uma palavra maravilhosa. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmos, permanece por pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandonam. Martinho Lutero, então, ele luta contra a centralidade da religião, a centralidade do Papa, a centralidade do templo. Isso a gente precisa entender, meus irmãos. Nós que estamos aqui hoje precisamos entender. O templo não é central no Evangelho. Você não vem ao templo, na sexta Igreja Presbiteriana Independente de Maringá, a IPI Novo Horizonte, você não vem no templo para ser abençoado, por exemplo. Você não vem no templo porque se você não vier, sua semana pode ficar uma semana meio de rosca, uma semana meio patinando. Não é para isso que você vem no templo. Você sequer está pecando quando você não vem no templo. Martinho Lutero deixou isso muito claro. O templo não é a centralidade do Evangelho. O pastor Tiago, o pastor Edson, o Papa não é a centralidade do Evangelho. Não é.
O dinheiro, a indulgência, os seus dízimos e as suas ofertas não servem para o Senhor repreender cortador, migrador, não sei mais qual dor que vem por aí. Não é para isso que serve o seu dízimo. Não é para isso que serve você vir na igreja, para você ser abençoado. O pastor da vez não é o centro do culto. E os seus dízimos, o pagamento de qualquer coisa, não é o que move a sua vida espiritual. De forma que você escuta por aí que se você não é dizimista, você vai usar esse dinheiro com remédio na farmácia. Isso não tem a ver com a mensagem do Evangelho e a mensagem de Cristo. Portanto, por que nós estamos aqui? Por que você vem e você deveria vir à igreja? Por que você deveria ouvir a palavra de um pastor que se preparou para isso? Por que você dizima, irmão? Por que você oferta, irmão? Ou pelo menos, se você tem condições, você deveria. Por quê? O Senhor Jesus vai trazer nessa parábola, colocando esses pingos nos is, justamente para falar para a gente. Vocês ouvem, vocês até gostam do que você ouviu. Chega no final da mensagem, às vezes você dá um elogio para o pastor. Nossa, pastor, que mensagem boa, viu? Glória a Deus pela sua palavra, pela sua vida, pela palavra que você trouxe. Você fica feliz com a palavra. Mas como eu disse a provocação no começo, como você escolhe receber a mensagem pregada? Se o templo não é a centralidade, o que você vem fazer aqui? Você entende que você vem aqui num coração grato? Você entende que você deveria vir aqui para colocar à disposição dos seus irmãos os dons que o Senhor colocou na sua vida? Como o apóstolo Paulo falou. Você entende o que você vem fazer aqui? Você vem ser nutrido de uma palavra séria, uma palavra que foi sistematizada para que, ao ser falado, você entende e o maligno não arroube do seu coração. Isso não é obrigação, irmão. Isso não deveria ser uma obrigação no seu coração. Não deveria haver uma obrigação ao sair da sua casa num domingo chuvoso e estar aqui. Não deveria ser por obrigação. Deveria ser por gratidão a Deus, por tudo que o Senhor fez e faz na sua vida. Devia ser por uma sede de ouvir a palavra de Deus, irmão. Quantas pessoas no caminho dessa jornada como primeiro evangélico, depois líder de célula, e até chegar a ser ordenado como pastor, quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo, olha, eu leio, mas sozinho eu não entendo. E aí entra o discipulado, que é uma bênção na vida da igreja. Quantas vezes as pessoas disseram, sozinho eu não consigo, porque o evangelho, ele não foi feito para ser explorado na sua individualidade, irmão. O evangelho, a reunião que nós estamos aqui, não deveria ser um coletivo de individualidades, irmão. Sabe o que isso significa? Um coletivo de individualidades? Tem uma porção de pessoas, então tem mais de duas pessoas, que estão aqui pensando na sua bênção, pensando na sua vida, como se o Pai fosse seu e não nosso, como se o pão fosse seu e não nosso, como se o pecado fosse seu e não nosso, como o Senhor Jesus vai nos ensinar a orar. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, Ele vai dizer, o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso, o Senhor perdoa o meu pecado, perdoa o nosso pecado. Assim como nós perdoamos os pecados uns dos outros. Porque é verdade que muitas vezes você não vem porque você tem alguma crise com outra pessoa. Quando nós estamos reunidos numa igreja qualquer, num coletivo de individualidade, o pecado do teu irmão te incomoda. Quando nós estamos reunidos numa igreja qualquer, e a cor do batom da irmã te incomoda,
Nós estamos reunidos num coletivo de individualidade. Porque nós não estamos olhando fixado para a centralidade do Evangelho, que é somente um: Jesus de Nazaré. Somente um: Jesus Cristo. Martinho Lutero vai dizer isso. A centralidade não é a igreja, não é o templo. A centralidade não é o Papa. A centralidade não é o dinheiro. O seu dinheiro, irmão, você usa para manter os compromissos desse local, que você disse agora há pouco que crê que é um braço legítimo do Evangelho em Maringá. É para isso que serve o seu dinheiro aqui, para cuidar, fazer com que esse lugar permaneça, e esse lugar permaneça na sua missão de servir a comunidade com o seu dinheiro. É para isso que serve o seu dízimo. Não serve para você se salvar, irmão. Não serve para que o seu negócio comece a ir bem. Tem gente de anos de igreja que fala: meu negócio começou a ir mal, porque daí eu decidi dizimar para ver se meu negócio desencana. Eu falei: você está gastando dinheiro à toa, então. Eu falei para isso para gente da minha família, tá? Você está gastando dinheiro à toa, porque não vai mudar. Por esse motivo não vai. Porque não é para isso, irmão. A centralidade, as indulgências acabaram. Martinho Lutero quase precisou morrer se não fugisse, se não se exilasse com os príncipes amigos dele. Para garantir que a indulgência acabasse. E a indulgência, irmão, acabou. Essa igreja não prega indulgência. Então o Senhor Jesus vai dizer: parte da semente cai no terreno pedregoso, e ele não é aproveitado porque ele não tem raiz em si mesmo. Porque ele até começa a brotar, o Senhor Jesus fala. Ele até nasce. O terreno é pequeno, é curto, não é profundo, é raso, então nasce alguma coisa. Mas não tem raiz em si mesmo, o sol tosta, o sol queima. A gente brincava na escola quando eu era adolescente, falava assim: a natureza cuida. Quando o sujeito jogava bola e jogava mal, não precisa marcar não, que a natureza cuida. Gente com evangelho frágil, evangelho que não reconhece o motivo ao qual você se reúne na grande celebração, o motivo ao qual seus dízimos são utilizados e o motivo ao qual você vem ouvir alguém que vem preparado para pregar a mensagem para você. Se você não reconhece que tamanho, que medida isso tem na sua vida, e você escolhe fazer de tempo em tempo qualquer outra coisa que não é estar junto com seus irmãos, você escolhe de tempo em tempo ouvir qualquer sujeito na internet e menos ouvir o que seus pastores têm para te falar, e você tendo condição de fazer parte do corpo da igreja também com as suas finanças e não faz, o seu evangelho é com a raiz baixa. A raiz do seu evangelho é curta, até dá alguma coisinha, mas logo é tostado pelo sol. Palavras do Senhor Jesus. Para a gente continuar, o verso 18 e 19 vai falar de terrenos espinhosos. O verso 18 e 19 vai dizer assim: outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, quando chegam os enganos promovidos pela riqueza, e quando chega a ansiedade por qualquer outra coisa, é sufocada, essa palavra é sufocada, como espinhos que sufocam, tornando essa palavra infrutífera. O Senhor Jesus então vai falar de 3 pontos aqui, ó. Quando chegam as preocupações da vida, quando você coloca a sua preocupação numa medição maior do que aquilo que você tem de dependência do Senhor na tua vida, quando você coloca como dependência do Senhor, dependência, ao invés de ser do Senhor como aquele que provê na sua casa, na sua família, você coloca nos enganos do dinheiro,
E quando chegam as ansiedades da vida e você não cuida. E eu queria deixar isso muito claro, irmãos. A ansiedade chega. Mês passado foi um mês terrível para mim. E detalhe, eu tinha pregado no primeiro mês falando sobre ansiedade. Não tem problema você não ter ansiedade, irmão. O que tem problema é você não se mover diante dela, ela te aprisionar. Porque assim como foi pregado lá quando eu preguei o Apocalipse, e agora nós estamos ouvindo aqui, a ansiedade não pode tomar o lugar da palavra de Cristo na sua vida. E a palavra de Cristo na sua vida, ela é tão suficiente, ela é tão prática, que ela vai colocar você muitas vezes em consultório para ser cuidado, irmão. É você ouvindo a palavra do Senhor e obedecendo ela que você vai se cuidar, como eu também fui. É você ouvindo a palavra do Senhor e obedecendo a ela que você vai num médico, que você vai numa terapia. É ouvindo a palavra do Senhor e respondendo a ela que você vai abandonar essa culpa no nome de Jesus ainda hoje, irmão. Você sabe por quê? Porque a culpa, ela é um espinho que sufoca a voz do Senhor na sua vida. Não é da parte do Espírito Santo de Deus te provocar culpa. O Espírito Santo, ele te convence do seu pecado. Ele te convence da justiça do Senhor Cristo Jesus. Ele te convence do juízo. Mas ele não te convence que você tem que regar uma culpa na sua vida. Esse é um tema que a Reforma Protestante traz muito para nós, traz muito para você, irmãos. O nome desse tema é sacerdócio real de todo crente. Irmão, você é um sacerdote na sua casa. Irmã, você é uma sacerdotisa na sua casa. Você é uma mulher de Deus na sua casa. Você é um homem de Deus na sua casa. A reforma, Martinho Lutero lutou para que esses temas, essas teses, chegassem até você hoje. E ele fez isso através de um nível de consciência tamanho, lendo o Evangelho, se apropriando do Evangelho de Cristo. Gente que não lê o Evangelho não tem a autoridade como sacerdote da sua casa ou como sacerdotisa da sua casa. Nós cremos que tanto homens quanto mulheres são sacerdotes nas suas casas. Isso acontece, meu irmão e meu irmão, para você tomar decisões. Isso acontece, meu irmão e meu irmão, para vocês se moverem. Para que você não fique engessado num processo culposo. Para que você não seja engessado num processo que sufoca a sua vida através da sua autossuficiência, irmão. Não é aquilo que você tem na sua conta bancária hoje que te torna suficiente. Não é quantia alguma provocada, promovida por você ou através de você que te faz uma pessoa provida por Deus. É o próprio Deus que provê na sua vida. Só que ele provê na sua vida para que você também se torne provedor de tudo aquilo que tiver a seu alcance, irmão. Essa semana eu vi uma fala na minha casa e eu fiz uma provocação. O sujeito ia fazer um culto de louvor e gratidão a Deus, porque Deus deu uma casa para ele, a segunda vez que ele tem a mesma casa. Naquela hora, eu não sei, eu devo ser estranho, pastor, eu devo ser estranho. Eu fiquei incomodado com aquilo. O Espírito Santo depositou no meu coração. Você já reparou que você louva a Deus por aquilo que o Senhor te dá? Isso faz de mim e de você um coletivo de individualidades. A gente é bom de louvar a Deus por aquilo que o Senhor nos dá.
Mas se eu louvo a Deus por aquilo que o Senhor me deu, o que eu falo para Deus por aqueles que o Senhor não deu? O que eu falo para Deus quando eu vejo uma pessoa em um estado de vulnerabilidade que não tem o que comer? Se é Deus que cuida de mim. Você nota como é fácil nós sermos um coletivo de individualidades? A gente louva a Deus por aquilo que Deus faz com a gente. Mas a gente não tem a capacidade de estender a mão para ninguém em nome de Deus. E aquilo me incomodou. Eu falei, Deus dá. Eu concordo que Deus dá. Eu concordo que Deus provê na minha casa. E é Ele que provê. Mas Ele não faz isso só para mim. E se só está tendo para mim, está tendo alguma coisa muito errada. E se está tendo para mim e ninguém está mais tendo, está acontecendo alguma coisa muito errada. O apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 11, a partir do verso 17, o texto que a gente lê quase todo culto de ceia, o apóstolo Paulo vai fazer esse tipo de provocação. Vocês comem e vocês bebem os elementos da ceia, o pão e o vinho, fazendo isso para a própria condenação. E nota, o apóstolo Paulo não está falando que você faz isso quando você acabou de cometer um pecado e agora vai lá tomar ceia. Como a gente arduamente escuta por aí. Irmão, cuidado. Você vai tomar ceia, vai tomar a própria condenação, você vai tomar fogo para o inferno. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando assim, vocês comem e vocês bebem para a própria condenação quando vocês comem e bebem sozinhos. É só você ler o texto, irmão. Você não tem a obrigação de acreditar em mim. É só se você ler. Vocês comem e vocês bebem para a condenação de vocês quando vocês amputam o seu irmão do corpo a qual você faz parte, irmão. Quando você exalta a Deus por aquilo que o Senhor supostamente fez só por você, você já está amputando algum membro do seu corpo. Tem algum membro do seu corpo morrendo por nanismo. A reforma protestante deixou muito claro. Você, irmã, você, irmão, são sacerdotes que precisam lidar com isso. Sacerdotes que precisam lidar com a justiça no mundo. Como foi escrito, o justo viverá pela fé. O justo vive qualquer situação através da fé, porque ele é a justiça onde ele está. Ele promove justiça onde ele está, como sacerdote real, que tanto você quanto eu somos. Não tem a ver com o pastor. Não é eu um sacerdote, não sou eu um sacerdote. Não é o pastor Edson um sacerdote em si mesmo. Todos nós somos sacerdotes. E todos nós deveríamos atuar, viver como tal. Amém? E para terminar, solo fértil que está no verso 20. Outras pessoas são como semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam a palavra e dão colheita. Dão colheita de 30, dão colheita de 60, dão colheita até de 100 por um. Tem pessoa que tem a mente expandida pela palavra. Martinho Lutero teve uma mente expandida pela palavra lendo Romanos. Ele leu Romanos e teve a sua cabeça expandida, a sua mentalidade expandida. Já não cabe mais em si mesmo, na sua cabeça. É gente que se expande. Por isso que o Senhor Jesus vai falar, gente que recebe o Evangelho. E gente que entende o Evangelho, e gente que obedece o Evangelho, gente que vive o Evangelho. É gente que já não cabe em si mesmo, irmão. É gente que não cabe mais em si mesmo, irmão. Onde ele está, as pessoas notam que essa pessoa ela é expansiva com o Evangelho. A mente dessa pessoa é mudada.
Essa pessoa, em sua simplicidade, pode ser gente de qualquer nível de simplicidade. Você olha para ela está num lugar, aquele lugar fica pequeno para ela, porque ela começa a se encher aquele lugar de graça. Ela começa a encher aquele lugar de misericórdia. Ela começa a encher aquele lugar de bondade, de amor. Aquele lugar fica pequeno para ela, que todo mundo nota que aquela pessoa tem uma consciência diferente. Tem uma consciência que é Deus dentro dela. A consciência que não é humana, só pode ser uma consciência divina. A pessoa está e Deus é revelado naquela pessoa, naquele lugar. Gente que vive, gente que escolhe interpretar a mensagem do Evangelho e viver essa mensagem, entender essa mensagem, abrir mão de qualquer coisa que seja do seu interesse por causa dessa mensagem, o que é altamente difícil. O texto vai dizer nos versos anteriores que a vida consome, a vida traz espinhos. O senso de saúde emocional limitado, o senso de dinheiro distorcido, faz com que essa pessoa mingue o Evangelho. Mas quando isso não acontece, quando o Evangelho não é minguado, quando os seus interesses caem por terra diante do interesse da igreja de Jesus, onde você está, o lugar fica pequeno para você, irmão. Onde você está, as pessoas entendem que ali existe uma mente divina, uma mente que transcende o natural, uma mente de Jesus Cristo naquele lugar. E nós hoje estamos aqui trazendo a memória de uma situação que aconteceu há 508 anos atrás. Que essa pessoa, esse monge, se incomodou com o que ele tinha versus o que os outros tinham. Com o que ele tinha acesso versus o que as pessoas tinham acesso. Com a consciência que ele tinha versus a consciência que os outros tinham. E ele se incomodou de tal forma que ele se expôs. Ele se expôs em nome do Evangelho. Ele podia ficar na dele, quietinho, mas ele se expôs em nome do Evangelho, para que hoje você e eu fôssemos considerados protestantes, evangélicos. Isso não faz você melhor do que um católico apostólico romano, só para deixar isso bem claro, inclusive para você que está assistindo em casa. Mas para que o nosso nível de entendimento mudasse, não é mais uma pessoa. Não é mais centralizado numa pessoa que não seja o Senhor Jesus. Não é mais centralizado num rito, numa catedral. Não é mais centralizado, não é mais o meu dinheiro que dita as regras. As indulgências não fazem mais parte. Agora eu vivo por gratidão a Deus por tudo que Ele já fez. Agora eu vivo colocando à disposição do reino do Senhor tudo aquilo que um dia chegou na minha vida. Agora eu vivo não mais de mensagens bonitas, mensagens elaboradas. Eu vivo da mensagem verdadeira, da pessoa da verdade que é Jesus Cristo. E essa pessoa é a pessoa que transforma. Essa pessoa que quando chega na minha vida o arrependimento chega. Essa pessoa quando chega na minha vida faz eu ter uma consciência que não cabe mais só em mim. E é por isso que eu venho compartilhar com os meus irmãos a minha consciência, os meus dons, as minhas riquezas, tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, porque o Pai é nosso, porque o pão é nosso. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Santo Deus, obrigado. Obrigado pela sua palavra viva no nosso meio. Mas não somente viva, Senhor, eficaz.
a sua palavra, quando chega na nossa vida é transformada. A sua palavra, quando chega na nossa vida, a nossa vida é moldada pelo teu caráter. Senhor Jesus, muitas vezes é difícil ouvir a sua palavra e me mexer, por causa dos espinhos da vida, por causa de eu achar que eu sou bom em mim mesmo, por causa da ansiedade da vida, por causa das preocupações da vida. Senhor Jesus, que eu, a começar de mim, a começar da minha casa, mas todos os irmãos que estão ouvindo essa mensagem agora, possamos escolher a forma de interpretá-las a partir de hoje. Que nós possamos escolher interpretar a sua palavra na pessoa de Jesus, ser transformado pela tua palavra, Senhor, e fazer com que essa palavra chegue nas outras pessoas, que a justiça do Senhor chegue nas outras pessoas, que o pão chegue nas outras pessoas, que o perdão de pecado chegue nas outras pessoas, que a nossa consciência possa seguir a consciência de Cristo, mas que nós também possamos olhar para esse irmão Martinho Lutero, que teve a coragem, a intrepidez de se expor para que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho do perdão de pecados na cruz de Cristo, no sangue derramado do Senhor Jesus Cristo, mudasse a nossa vida. Que nós possamos olhar para esse nosso irmão e tomar uma atitude como a dele. Sair do nosso lugar de medo, sair do nosso lugar de conforto e possamos nos expor em nome desse Evangelho, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos hoje, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos de pé, nós vamos cantar mais essa canção, em seguida o pastor Edson vai coletar os nossos pedidos de oração e nós vamos orar por ele, amém?